Boa tarde, pessoal. Eu sou o Maeda, consultor de imóveis aqui em Brasília. Aqui o Thiago. Estamos começando um novo projeto aqui em Brasília com o Papo de Negócios, que é um podcast falando sobre imóveis e negócios imobiliários. E já quero agradecer de antemão os nossos patrocinadores, a Pesados Web, Visão Total, que está patrocinando aqui o nosso projeto. Acreditando no nosso projeto e patrocinando nosso projeto, Show né, de Thiago? bola. É E isso hoje aí. quem que a gente trouxe aqui para começar já com excelência o nosso papo de negócio? Cara, hoje a gente trouxe nada mais, nada menos que o Léo, né? Grande Léo aí, é CEO da Aguiar Vasconcelos, imobiliário que está aí vai fazer 40 anos, Léo, já fez? Já fizemos. Fez Esse 40, ano fizemos 40 anos. 40 anos no mercado imobiliário de Brasília, né? O Léo vem com o pai dele. Léo, para nós é uma satisfação receber você aqui, né? Hoje é o primeiro episódio da primeira temporada do Papo de Negócio. Com né? certeza. E a gente sabe que muita coisa boa vai vir aí, né, pela frente para nós. Você vê, o primeiro já começa assim, né, cara? Com uma visita ilustre de peso, né? É isso aí. Isso aí é bondade de vocês, viu? Quem agradece sou eu, de ter a honra de ser o primeiro a participar desse podcast. Acho que podemos agregar muito para o mercado imobiliário, né? Da qual eu participo desde o dia que eu nasci, eu brinco, e que vocês estão aí agora de forma pesada, né? Aí fazendo uma alusão ao seu patrocinador. Você vê que legal, né? Pesado e com visão, né, de negócio. Exatamente. Já começamos exatamente. bem, já. Então, cara, eu acho que é muito bacana a gente falar de mercado, é muito bacana a gente falar de negócio e é muito bacana a gente poder dar essa visão não só para o nosso colega, Sim. corretor de imóveis, mas muito para o nosso cliente final. Exatamente. Né? O comprador, o vendedor. Por que às vezes falam algo para ele e depois ele vai ver que não é exatamente aquilo, né? Exatamente. Por que o mercado trabalha da forma como trabalha hoje? Sim. Como que ele foi educado a entender que funciona o mercado imobiliário e como ele realmente funciona, né? Então, eu acho que se for para agregar, eu sempre falo isso, se for para agregar, conta comigo sempre. Claro, com certeza. Né? Então, mais uma vez, agradeço vocês. E o objetivo aqui é melhorar o mercado. Exatamente. O objetivo aqui é não só da Aguiar Vasconcelos, mas principalmente do Leonardo, né? É amenizar a jornada de compra do vendedor e do comprador. Exatamente. Fazer com que ela seja mais prazerosa, Sim. mais suave, mais bacana, menos desgastante. Que seja prazeroso, né? Que seja prazeroso. A pessoa sentir prazer de estar comprando um imóvel. Isso. E para isso a gente precisa entender muita coisa, né, Maeda e Thiago? A gente tem que entender tudo aquilo que está por trás daquele imóvel. Exatamente. Né? Porque para o comprador, e muitas vezes até para a gente que está indo lá fazer uma avaliação, nós estamos avaliando um imóvel em valor de mercado. Né? Nós estamos avaliando, no caso de uma casa, quanto que vale um terreno ali, naquele momento, quantos metros tem a casa, qual é o tipo de padrão de acabamento que ele utiliza, que ela utilizou, né, na sua construção. E a gente parte de um número. Mas esse número, sem um entendimento emocional, ele é apenas um número. É só mais um número, né? Exatamente. Que Como fazer ele entender que toda aquela história que está por trás do imóvel tem valor para ele. É verdade. E não tem valor para quem está comprando. E aí é onde entra o corretor de imóveis. Né? É a Na verdade, o administração dos consultor valores. imobiliário, né? Que a gente tem que entender que hoje nós somos aí. consultores. E como fazer o vendedor entender que ele não pode simplesmente tratar aquilo como uma venda qualquer, algo né? que ele está comprando um produto eu falo qualquer. Eu falo que não é uma geladeira, né, Léo? É isso um aí. sonho, é uma experiência de uma vida toda. Cara, são muitas variáveis envolvidas, muitas nuances. E a gente sabe que quando a gente fala de emocional, a gente está eliminando, de certa forma, o racional. É verdade. Então, muitas vezes, aquilo que está muito claro na nossa cabeça como
uma boa oportunidade ou um bom negócio, emocionalmente o cara não consegue interpretar isso, porque para ele aquilo não tem preço. Né? É o valor, são os momentos que ele passou lá, que ele viveu ali, o filho cresceu. Isso, e essa virada de chave, essa mudança representa não vou te dizer um desapego, mas ele largar tudo aquilo que ele viveu ali, simplesmente apagar tudo aquilo que ele viveu ali, né? E a gente procura mostrar para ele que não, aquilo ali vai estar sempre na memória dele, não é a representação do imóvel que vai fazer com que aquilo se apague, né? É simplesmente um ciclo que eventualmente está se encerra um ciclo e começa um outro ciclo. Exatamente. Né? Cara, nós passamos, só para ilustrar, Thiago, nós passamos isso de forma recente com nossos pais. Né? Nós somos 5 filhos hoje. Meu pai chegou aqui em Brasília em 1959, mas no ramo ele passou por diversos outros ramos de negócio, sempre como vendedor. E em 1982, 1º de março de 1982, ele abriu a Aguiar de Vasconcelos. Que foi exatamente aqui, né? Exatamente, eu ia falar isso agora. Passou um déjà vu hoje. Né? Eu tive um super déjà vu, porque, para vocês que não sabem, a gente está gravando hoje aqui na Galeria do Hotel Nacional, que foi a primeira sede da imobiliária. Para você ter ideia, até hoje a gente teve 2 sedes, 3, aliás. Porque houveram 2 lojas aqui no Hotel Nacional. Uma menor, depois uma maior de esquina ali, que é onde era a TAM, e hoje eu acho que é uma agência de turismo ali. E eu fiquei ali parado enquanto eu esperava a Maída chegar, olhando e relembrando, né? Já que a gente está falando de emoções. Eu fiz isso de propósito, né? Para você chegar aqui já no clima, já falando da história, entendeu? Já que a gente está falando de emoções, rola nostalgia, né? Exatamente. Relembrei muita coisa bacana que ocorreu aqui e foi o início da nossa história, né? Então, isso foi em 1º de março de 1982. 1 ano e 17 dias depois eu nasci. 39 anos, hein? 40 anos. Show de bola. 1 ano e 17 dias depois eu nasci. Né? Então, como eu estava falando, nós somos 5 irmãos. Trabalhamos todos no mercado imobiliário. 4, hoje 3, juntos, porque um dos nossos irmãos mudou para os Estados Unidos. Mas há 2 anos nós vendemos a casa dos meus pais. E eu nasci lá. Aí você viveu a dor e o prazer que o cliente sente, né? Exatamente. Mas isso que é o interessante. Quando o corretor ele sente realmente, digamos, na pele o que o vendedor está passando na hora de vender o seu imóvel, a gente consegue entender o que o cliente realmente ele precisa. Cara, para mim, eu vou te confessar que foi mais fácil, porque eu lido com isso, então, teoricamente, eu já estava preparado. Um pouco psicologicamente preparado, né? Mas por mais preparado que você esteja racionalmente, na hora que o emocional bate, é o que você manda, tem né? as mesmas sensações que a gente vê acontecendo. Até mas mesmo, o fato é que encerrou-se um ciclo. Sim. E abriu-se outro. Né? E a gente, como você disse, poder ter essa experiência nos coloca numa posição mais empática com o cliente. Né? Eu consigo dizer a ele exatamente o que ele está sentindo. Você consegue ficar confortável, né, para lidar com essa situação. Perfeito. Porque você consegue estar ali no lugar dele naquele momento. Mas é o que eu costumo falar para o Thiago, cara. O corretor hoje, ele tem que entender isso aí. Tem. Ele não adianta ele pegar só o imóvel do cliente e chegar e botar no mercado para vender. Ele tem que entender a história daquilo ali. Perfeito. Tanto a história de quem está vendendo e de quem está comprando. Eu falo hoje, Léo, que não adianta só você saber vender. Você conhecer do mercado, conhecer de técnicas, se você não conhecer de pessoas. Né? Eu ainda vou mais longe, eu falo que nós não vendemos imóveis. Né? Eu falo que quem vende imóvel é o proprietário. A gente vende experiência, a gente vende a dor, a edilidade, se colocar. Sim. Quem você foi muito porque na certo, verdade, só te cortando, Thiago, o cliente ele tem 2 situações, né? Na hora que ele vai comprar ou vender o imóvel. Ele tem a dor e tem o prazer, né?
Perfeito. E a gente tem que entender o que ele quer naquele momento. São as duas formas de compra. Né? Exatamente. São as formas de você fazer um movimento de compra ou venda. É ou o por prazer dor, ou e a prazer. dor. E o corretor, ele tem que entender isso aí. Ele tem que entrar no mundo do cliente e entender o porquê que ele está vendendo ou porquê que ele está comprando aquele imóvel. Cara, eu costumo te dizer o seguinte, até a gente, há 7 anos, eu entrei num grupo de mentoria, né, a nível nacional, que nós nos encontramos pelo menos 3 vezes ao ano em São Paulo, no mínimo 3 vezes ao ano. A gente fica 3 dias imersos aí, falando de vendas, de técnicas de vendas, de networking, estudando outros mercados, o que as pessoas estão fazendo em outros mercados e que a gente pode trazer e customizar para o mercado imobiliário. Então, o grupo nosso está há 7 anos junto. É realmente incrível a evolução que todos nós tivemos de lá para cá, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Né? É uma mudança realmente de vida quando você passa a entender muita coisa. Então, essa experiência e essa busca por melhorar a jornada do cliente, né? Por fazer com que ele entenda o porquê aquilo está acontecendo. Né? Que muitas vezes ele não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Não sabe. Às vezes ele chega para o corretor, ele passa uma situação. Sim. E o corretor, quando ele não entra naquela situação, quando ele entra, na verdade, ele vai entender que o cliente ele queria outra coisa totalmente diferente. Isso. E no entender, né, que eu tô colocando para vocês aqui você age na dor ou no prazer. Sim. Como você colocou. Qual que faz você ter uma reação imediata? Sempre a dor. Né? Eu brinco aqui, Maída, que é o seguinte, você está, vamos dizer que nós estamos na pandemia, né? Que passamos por isso, graças a Deus estamos, se Deus quiser, saindo aí da pandemia. Quiser. Mas vamos dizer que amanhã seria o fechamento do comércio. Novamente, né? Digamos assim. Isso. Amanhã seria o fechamento do comércio. Hoje você foi dormir. Amanhã você acordou com uma puta dor de dente. Não tem nenhum médico para te atender. Um procedimento normal que custa, sei lá, vou dar um exemplo hipotético aqui, porque eu não sei realmente quanto custa, mas vamos dizer que para você extrair um dente ou para fazer um canal, aí R$600. Custaria R$1.000. R$1.000. Cara, tá tudo fechado. Você tá em dor, desesperado. Quanto você paga para um médico te atender naquele momento? O que você tiver ali no bolso. Não tem preço, né? Não tem preço. Agora, expressar dor é muito complicado. Porque muitas vezes a pessoa chega com uma dor, mas nem ela sabe dizer o porquê. Que ela está passando por aquilo ali. Exatamente. E eu falo, cara, eu dou esse exemplo, né? essa metáfora da empresa. Cara, qual é o lugar mais seguro do mundo para você, Thiago? A casa. A sua casa. Certo? Sua casa. Com certeza. Por que você quer mudar? Aí entra esses dois detalhes, né? Irmão, tem algo muito forte te incomodando ali. Cara. Exatamente. Se o seu lugar mais seguro do seu é sua casa, por que você quer mudar? Tem algo muito, muito forte acontecendo. Internamente te impulsionando. Então, assim, mas muitas vezes você não consegue tangibilizar isso. Exatamente. Você sai procurando um quarto maior, enfim, porque um apartamento com um quarto a mais, porque eventualmente sua esposa ficou grávida, vai vir um filho. E você não tem onde colocar o filho. Mas essa que a gente chama de primeira verdade. Qual é a segunda verdade? O que está escondido ali por trás? Muitas vezes é a qualidade de vida que ele teve lá atrás, que ele não quer que seja igual para os filhos dele. Então, assim, é um problema de cunho emocional. É verdade. Quando você entende o que é isso, você tem venda. E venda feita, viu? Imediata. Enquanto você não entender isso, sabe o que vai acontecer? O corretor vai mostrar 30, 40, 50, 60 imóveis para o cara. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e meio de jornada. Cara, isso é surreal, desculpa. Primeiro, primeiro o seguinte,
Qual o problema do corretor hoje? Você já entrou num assunto bom aí, viu? Eu acho que o problema do corretor hoje talvez seja falar muito e ouvir pouco. Uma das. Sim, mas acho que dos vários problemas que a gente eventualmente vai citar aqui, hoje. E eu, de novo, experiência para falar, porque eu sou corretor, Uhum. né? Eu nasci corretor, eu sou corretor. Cara, o corretor não faz conta. Quanto custa, Maeda, uma visita sua? Pois é, ele não coloca no papel. Quanto custa uma visita sua? Quanto custa a sua consultoria? O que ele faz? Ó, o carro já está pago. Ou não, né? Mas já está na conta. O tanque está cheio. O tanque ele vai ter que abastecer de qualquer jeito. A roupa ele tem, o sapato ele tem, a comida ele vai precisar comer. Cara, ele não sabe quanto custa 50 visitas. Se ele soubesse quanto custa 50 visitas, ele não faria 50 visitas. Isso é O verdade. que ele iria fazer? Ele se dedicaria Exatamente. mais a Entender. entender o cliente. Exatamente. É o que eu falo com o Thiago. Eu converso com o Thiago, já conversei contigo na oportunidade de a gente conversar. O corretor, ele tem que entender o cliente. Ele não pode ser, igual que a gente fala, né? É o demonstrador de imóveis, né? Que a gente fala, né? Eu acho que a prerrogativa número 1 é você entender o cliente. Outro exemplo, eu gosto muito de relacionar a outros mercados e outras profissões que às vezes fica mais claro para as pessoas entenderem. Cara, o corretor de imóveis, desculpa o que eu vou falar aqui, o Thiago, mas é verdade. Fica à vontade. Ele tem medo do cliente, cara. Ele entende que o cliente é superior a ele. É verdade. E ele não é. Ele se coloca na posição de pedir favor, né? Porque, Exatamente. Então, assim, quando eu comparo, eu falo assim, cara, quando você vai no médico, ele é o doutor, não é? Sim. Ele é o doutor em medicina. Nós somos o doutor em imobiliário. É isso que... Em mercado imobiliário. Como é interessante isso. O mercado em Brasília, ele foi tão... Eu não vou nem falar... Eu vou falar viciado, né? Vamos falar essa palavra. Perfeito. Tanto o corretor quanto o cliente, eles foram viciados de uma forma totalmente errada. E igual você falou, o corretor ele não tem que ter medo do cliente, porque você sabe o que você está fazendo. É igual você falou, você vai no médico, ele é um médico. Ele sabe o que ele está fazendo. E quando o cliente vem até você, você é o consultor imobiliário, então você sabe o que você está fazendo. E aí, cara, ele tem medo do não. Ele tem medo de eventualmente tomar uma resposta grossa, grosseira. Né? Ele tem medo de eventualmente ser ignorado. Por quê? Eu falo isso muito lá no escritório. Ele tem medo de perder algo que ele não tem. Exatamente. Cara, ele não tem nada ainda. Ele não tem a venda. Aquilo é uma possibilidade, eu não vou te dizer nem de venda no primeiro momento, mas é a possibilidade de você conhecer mais uma pessoa. A possibilidade de você se colocar à disposição para ajudar mais uma família. De você entender mais uma necessidade. Eu falo, você não sai para vender. Exatamente. Você sai para conhecer um novo cliente na primeira visita. Agora, não sai para virar Uber. Né? Exatamente. Você entendeu? Então, assim, cara, quando você vai no médico, o que você faz? Qual é a primeira coisa que o médico faz para você na primeira consulta? É a anamnese, né? Te perguntar. Cara, ele te enche de perguntas ou ele te dá um relatório para você preencher. E com isso, mais os exames que você eventualmente vai fazer, ele já tem um pré-diagnóstico. Ele vai te dar um diagnóstico. O problema é que nós damos o diagnóstico hoje e muitas vezes ele tem médicos inexperientes, médicos, entre aspas, falsos, sem a devida qualificação ou ainda não formados, né, que acabam, cara, destruindo esse diagnóstico. E aí o que ele faz? Muitas vezes acontece isso, eu já vi muitas pessoas fazendo isso. O cara vai no médico, responde todas as perguntas, faz os exames. Só que quem recebe os exames primeiro é sempre o paciente e não o médico. Aí o que o cara faz? Ele abre o exame, ele dá uma olhada e ele vai para onde? Ele vai para o Google. Aí ele vira médico. Exatamente. Então, eu já vi gente que o cara de um dia para o outro, o cara teve taquicardia porque ele achou que ele ia morrer. Exatamente. Com o que ele viu lá.
Só que quando ele chega no médico, o médico interpreta aquilo tudo que está. Então, eu faço essa mesma alusão ao mercado imobiliário. O cara acha que porque ele acessou o DF Imóveis, ele é um especialista imobiliário. Aí eu estou falando especificamente do cliente, tá? Sim. Cara, veja bem, e ele sempre baliza a casa dele pelo maior valor anunciado, nunca pelo menor. Ele não consegue fazer aquela avaliação onde ele pega onde tem o menor, o maior e o intermediário. Não, de jeito ele nenhum. Sempre vai no é maior. sempre o maior. Mas para melhorar ou para piorar isso aí, o que ele faz? Aí entra o emocional. Se essa casa custa isso, a minha é muito melhor. Exato. Vale 2 milhões a mais. Que é o valor emocional que a gente E eu falo que costuma tem, falar, né? Aí, tem 3 o que preços, acontece, né? Thiago, só para matar aqui esse assunto, o que acontece? Ele vai ao mercado e tem corretor que pega. É verdade. É pra Porque fazer o cara vai famosa- usar esse imóvel para vender outro. É pra fazer a famosa carteira de imóveis. Né? Isso. É. Aí ele faz aquele volume gigantesco Pescaria, né? Eu estava falando isso ontem com um cliente, cara. Tem muita gente hoje que está usando o imóvel do cara para se promover. Ele não tem cliente, está fora de preço, mas o imóvel é bonito. Aí ele vai lá, faz um puto vídeo, produzido, bacana, e isso mostra que ele vende bons imóveis, né? Para as pessoas que estão olhando ele. Estou falando à primeira vista, né? Sim. Só que, do mesmo jeito que esse cara está fazendo isso nesse imóvel, tem mais 15 pessoas fazendo dos outros imóveis. Então, realmente, eu acho que a gente precisa aprender muito ainda, viu? Acho que você tem que se aprofundar, né, Léo? Até pegando o gancho do que você estava dizendo aí, a maioria dos corretores hoje, ele praticamente, quando eu falo maioria, eu falo daqueles que não é ligado ao imobiliário, que trabalha só. Autônomo, né? Autônomo, o corretor autônomo, né? A maioria, falo pela grande maioria, ele tem uma ansiedade, um medo de perder o cliente ao ponto de dele aceitar vir de qualquer jeito, né? Ele quer, que nem você falou do médico, ele quer dar ali a receita por remédio, mas sem se aprofundar e de saber realmente qual é a dor do cliente. Perfeito. Qual é o motivo daquele interesse de venda, né? E é o que eu falo, se a gente ouvisse um pouquinho mais do que falasse ali para o cliente, porque eu acho que o segredo é esse. É ouvir, é deixar ele se expressar qual é a sua dor, expressar qual é a sua real intenção, e a gente vai nas entrelinhas ali, né? Ele vai falando e a gente vai identificando com a nossa experiência, né? Léo, a gente quer te agradecer, cara, pela hoje estar aqui conosco e a gente poder falar um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário, engrandecer o mercado imobiliário. E o nosso pensamento é esse, de mostrar o mercado imobiliário com a régua nivelado em cima, sobre o que realmente ele é e não que as pessoas pensam que são o mercado imobiliário, né? Eu vejo o mercado imobiliário hoje de forma muito superficial, as pessoas olham de forma superficial e há valores e muita coisa nos bastidores que rola que não passa pela maioria. Não, né? Então, assim, eu quero te agradecer hoje estar aqui, podendo hoje, né? Eu falo que você é um cara nascido em berço imobiliário, né? Exatamente. Obrigado. Nascido em berço imobiliário, então você tem tem autoridade para falar, né? Aproveitando até o gancho, pedir para você que tá nos ouvindo, né? Assine aí o nosso canal, se inscreve no nosso canal, né? Hoje vai ser o primeiro episódio da primeira temporada. Então vai ter muita coisa boa para poder vir por aí. Assunto é o que mais tem para falar de imóveis, né? Muito assunto. E quando quiser, eu tô aqui, viu? Não, a gente vai falar muito. Precisa ser só um não. Quer mudar o tema? Vamos lá. O Léo é bom porque ele tem muito assunto. Tem muito. E até abordando, Léo, um pouco desse assunto, que você já vem falando, né? A gente queria que você falasse um pouco da tua vida, da tua família, né? Da tua experiência no mercado imobiliário, que já vem de muito tempo. E eu queria que você falasse um pouquinho também dos desafios que hoje você vê no mercado imobiliário, né? Você trabalhando no mercado de alto padrão, no Lago Sul, em outras vertentes também. E nós aqui também, eu falo que nós somos aqui um recém-nascido, né? A gente está crescendo, particularmente eu e a Nova Inteligência Imobiliária, a gente tem 5 anos de mercado. E o nome Nova Inteligência Imobiliária, ela não foi por acaso também, né? Até pegando o teu gancho ali, sobre falar que o corretor, às vezes, ele não sabe, mas qual o custo de 50 visitas, né? Eu já cheguei a pegar cliente que veio com a lista na mão e ele puxou a lista e ele falou assim, olha,
riscou o imóvel e tinha mais uns 5, 6 imóveis para ele olhar ainda. E eu falei, cara, peraí, vamos conversar. O que você precisa para fechar o imóvel? Né? O que você quer? O que tem que ter no imóvel para você fechar esse negócio? E hoje eu falo na imobiliária, eu falo o seguinte, mano, que para você ser corretor, você não basta ir lá e tirar o Cresce e tá apto a vender. Cara, você tem que se posicionar, você tem que pegar um nicho, você tem que pegar uma região, você tem que ter inteligência financeira, né? Perfeito. Para poder lidar com aquela situação e não chegar ali, poxa, eu sou corretor hoje, daqui 2, 3 meses, se não houver uma venda, eu não tenho como me manter. Mas aí é onde entra o problema que a gente está passando hoje dentro do nosso mercado imobiliário, né? As pessoas elas são corretores, elas não eu falo eles assim, estão e elas não são são. corretores e não são corretores, né? Eles não Exatamente. são corretores. Eles têm que viver aquilo ali. Você tem que acordar e falar, eu sou... Sim. Antigamente o pessoal tinha medo de falar que era corretor. É engraçado isso, né? E hoje não. Hoje, eu não falava, tá? Hoje... Eu vou falar... Tô falando sério. Eu vou falar toda vez acontece isso. Eu não falava e não gostava. Nós vamos falar sobre isso. Eu vou entrar nesse assunto. Um dia que eu fui conhecer esse camarada aqui, ele falou, vem aqui no escritório aqui, vamos bater um papo. Eu fui lá, um pouco atrasado, eu não costumo me atrasar, tá? Pedi pra senhorinha, falei, espera, segura o elevador aí que eu já tô entrando. Eu já contei umas 3 vezes, mas eu gosto de contar porque vê a realidade de hoje. Aí a senhorinha entrou e falou assim, nossa, ele deve estar indo pra uma reunião, tá atrasado. Aí ela falou, com certeza, né? Deve ser um advogado, alguma coisa nesse segmento. Né? Aí eu olhei para ela e falei assim, não, eu sou consultor imobiliário. Aí outro olhou pro meu pé, olhou pra minha roupa, olhou para mim e falou assim, ué, mas você é corretor de imóveis? Eu falei, não, eu sou consultor de imóveis. Tem uma diferença. Então a gente não tem que ter medo de falar que é corretor. Cara, é uma profissão tão bonita porque você não vende um produto, você lidar com vida. Cara, sonhos. Essa fala sua diz tudo. É a visão que as pessoas têm do corretor de imóvel. Exatamente. Infelizmente. Tem a visão de um corretor. E sabe quem criou isso? Foi o próprio corretor. Exatamente. E esse é o motivo, cara, eu tô tão feliz de estar fazendo esse podcast, porque esse é o motivo. A gente conversou bastante e foi esse o motivo de fazer isso aqui. A gente tem que mostrar que o corretor de imóveis, ele é igual a um médico. Ele é igual a um advogado. Ele tem o seu valor. Claro. Porque a gente lidar com vida. O médico lidar com vida. O advogado também. Por que o corretor tem que ser diferente? E a gente tem que partir do corretor. Mudar tudo isso. Sem dúvida. Falando um pouco da história, eu cresci dentro de uma imobiliária. Por que eu vou te dizer que eu cresci dentro de uma imobiliária? Porque uma imobiliária familiar, os assuntos não acabam no escritório. Quando o expediente acaba. Leva para casa. Na hora da janta, do almoço. Sempre. Final de semana. Em todos os momentos. Eu acredito. Em literalmente todos os momentos. E nós nunca fomos de separar as coisas. Né? A imobiliária era perto da casa do meu pai, coisa de 1 quilômetro, e a gente trabalha muito junto. Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia e a casa sempre cheia de muitos netos, filhos, etc. Cara, minha mãe ligava pra gente e falava assim, tá na mesa. A gente saía da empresa, ia todo mundo almoçar junto, eu, meu pai, minhas irmãs, meu irmão, almoçava. Você acha que o assunto ali parava? Não acaba. Pelo contrário. E voltávamos para o escritório. Isso quando eu já estava no escritório, mas quando eu não estava, eu pegava isso nesses momentos em que eles não estavam no horário do expediente. Então, eu literalmente cresci dentro da imobiliária e eu via, cara, os problemas que eles tinham. E, cara, o corretor, dentro da negociação, ele deveria ser o elo mais forte. Sim. Mas ele é o elo mais fraco. Por quê? Então, as duas pessoas espremendo ele para tirar alguma coisa da comissão dele. No fogo cruzado ali, né? É isso aí, Léo. Isso é um fato. Né? Eles primeiro negociam vendedor com comprador. Quando a negociação empaca ali, os dois vão tirar alguma coisa da gente. Pelo simples fato de
achar que está fazendo, se dando bem, tá? Assim, aqui no grosso modo. E, cara, eu ficava louco com isso. Que eu ouvia essas histórias, eu falava, bicho, eu não vou ser corretor nenhum. Não vou e tal. E eu sempre fui mais novo, sempre fui mais introspectivo. Eu realmente era bem mais solto, mais com as pessoas que eu conhecia, né? Mas claro, com as pessoas que eu não conhecia, eu era bem mais introspectivo. Então eu tinha essa dificuldade, eu tinha vergonha e etc e tal. Mas eu tinha algo muito forte na cabeça que era eu seria empresário. Né? Eu nunca quis prestar concurso, nunca foi algo que me atraiu. E, cara, o caminho natural é que se a gente já tem uma empresa, algumas empresas e tal, se inserir aí dentro do exemplo. Mas com aquele medinho lá, né? Mas eu rumava muito mais, na minha visão, para a área administrativa. Né? Eu sempre fui bom de exatas. Eu sou formado em engenharia de telecomunicação, que não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas eu pensava na construtora e etc e tal, que é uma pequena incorporadora que a gente tem também. E não pensava nisso, cara. Mas eu brinco que o mercado imobiliário é igual cachaça. Depois que você entra, você não consegue sair mais. É igual droga. Entendeu? Porque é apaixonante, cara. É verdade. É apaixonante, assim, você conhecer pessoas novas, né? Você conseguir ter a satisfação de resolver o problema de uma pessoa e tal. E tudo isso eu fui aprendendo, cara. Então, eu não vou te dizer que eu gostava. E a maioria das pessoas que a gente conhece como corretor de imóveis é o cara que não deu certo para nada, ele viu corretor de imóveis, né? Ou então, eu vou fazer vai que sai uma vendinha aqui, ou então ele cai de paraquedas ali no mercado imobiliário. Eu não vou te dizer que aconteceu isso comigo, não. Aposentei e virei corretor. Foi um rumo natural, mas pelo contrário, eu lutava contra o meu rumo natural. Eu acredito. E eu passei a entender o porquê se fazia o que a gente fazia. E aí, cara, aliado ao entendimento da técnica, da neurociência, do entender para atender, de não estar ali pela comissão, de não estar ali pelo dinheiro, de não estar ali com a faca no pescoço para poder pagar o seu cartão de crédito, que daí você força a barra no cliente e tal. Quantas vezes já fizeram isso com a gente e a gente percebeu? Sim. O cliente também percebe, não tem jeito. Ele sabe se você está desesperado ali para falar com ele, porque você está para vender para ele, porque você vai pagar o seu cartão de crédito, ou se você está ali genuinamente para entender os interesses e defender os interesses dele. É o posicionamento. Posicionamento. E aí, Thiago, quando eu assimilei isso, fez todo o sentido para mim. Show de bola. E eu vou te dizer, eu não tenho vergonha de falar isso, eu sempre procurei um plano B. Eu tinha a imobiliária, aí eu mexia com carro. Eu tinha imobiliária, eu tinha um lava-jato. Eu tinha imobiliária e eu tinha uma empresa de permuta. Não está dando certo aqui. Uma empresa de permuta. O que eu tinha, cara? Plano B. Sempre tive plano B. E eu acho que isso é natural, até mesmo, Léo, porque você veio de berço, né, cara? Você sentiu as dores muito cedo, você viu quais eram as dificuldades que seu pai passou, embora obteve muito sucesso. Mas você participou disso muito cedo. Sim. Né? Mas, cara, uma coisa é o seguinte, se você tem plano B, você nunca vai focar no plano A. Nunca vai dar certo. É verdade. Ou você bota os dois barcos na canoa, meu amigo, ou você não bota. É verdade. Né? Então, assim, eu fechei todas essas portas, talvez mais tarde do que eu gostaria, mas eu fechei todas essas portas. E hoje eu sou dedicado exclusivamente ao mercado imobiliário. Exclusivamente a Aguiar de Vasconcelos. E isso fez toda a diferença no Léo. Eu acho que esse trabalho. Eu acho que esse é o grande lance, né, Léo? Exatamente. É você e quando você muda o seu posicionamento, isso e é genuíno, isso natural, transpassa, né, cara? Até porque, as pessoas vão identificar isso em você quando tiver. A consequência de um bom trabalho é a comissão. Exatamente. Se você trabalhar bem, você vai ganhar bem. Isso e muito bem. Isso que você fala, eu falo direto pro pessoal. Só que seja verdadeiro, né? Exatamente. Seja genuíno. Faça por com, amor. Com os meninos lá do escritório do Thiago, eu até falei para eles, falei, gente, vocês não podem sair
pensando em vender o imóvel. Sim. Ah, eu preciso daquela comissão, eu preciso daquele dinheiro, igual você falou, né? Pagar o cartão, pagar o carro. Não, dinheiro ela é consequência do teu trabalho. Isso aí. Você tem que fazer um trabalho de excelência. Você tem que tratar o seu cliente bem. Você tem que fazer um vínculo de amizade. Porque as pessoas não, eles só querem vender e tchau. Só. Eu tenho um cliente É uma que coisa eu converso... momentânea e passageira. E a intenção nossa não é essa. Não. Cara, ninguém está há 40 anos no mercado à toa. Né? Exatamente. E aí eu tenho que trazer esse mérito ao meu pai e aos meus irmãos, Sim, que estão claro. desde o início. Ninguém está no mercado à toa há 40 anos. E voltando lá atrás, quando eu falei para vocês que meu pai montou aqui a Guiar de Vasconcelos, no dia 1º de março de 1982, ele fala isso para a gente desde que eu sou pequeno, né? Provavelmente meus irmãos também. O nome Geraldo Vasconcelos, ele é muito mais forte do que o Guiar de Vasconcelos. Sempre foi. Por toda a atuação que meu pai teve em Brasília, você vê, né? No crescimento ajudou da cidade. até falar desenvolvimento, né? Foi que ele teve até foi uma honraria agora, né? Foi, cara, ele recebeu uma medalha aí pelos festejos de 62 anos, né, a Brasília, de Brasília, pelos serviços prestados à cidade. Você vê que coisa bacana. Tem até o livro aí, né, que você trouxe para nós. Isso. E aí ele falava, Tiago, o seguinte, por que ele pôs Aguiar de Vasconcelos? Porque é o sobrenome de todos nós. E todo dia ele brincava, ele pegava uma flanela e falava assim, vocês têm que pegar todo dia essa flanela e limpar aqui, o nome. Esse nome. Brincava na fachada, assim, né? Porque, assim, são 50 anos para construir e 10 segundos para acabar com tudo. É verdade. Né? Então, assim, ele botou Guiar de Vasconcelos porque ele já pensava lá atrás em transferir esse patrimônio de networking que ele construiu, né, para os filhos. Você vê, é muito bacana isso. Você vê que é uma diferença que a gente vê da preocupação, né? Da preocupação do seu pai. Seu pai são 40 anos de imobiliária. Uma imobiliária não vive tanto tempo se ela não tiver qualidade no atendimento, se ela não tiver credibilidade. A credibilidade ela vem de um bom atendimento, perfeito. Da preocupação. Eu falo que a gente não vende imóvel, né? Quem vende imóvel é o proprietário. A gente vende sonhos, né? A gente está ali para participar de um fato que muitas vezes, mas vai acontecer uma, no máximo duas, da grande maioria. Sim. Historicamente no Brasil. Historicamente vai ser. Muitas vezes o maior bem da família toda. Exatamente. E olha a responsabilidade, né? Que é muito grande, cara. Então, assim, eu falo que o corretor ele só vai girar a chave quando ele perceber que ele não vende imóvel. Isso aí. Ele está ali para se colocar no lugar. Ele está ali para atender, cara. Ele está ali para prestar um serviço. Para atender, que eu digo assim, ele está ali para servir. Exatamente. Né? Mas para ele servir bem, ele precisa entender quem ele está servindo. Exatamente. Não é isso? E o corretor ele tem que entender que ele não está só assim, você. Não, ele tem que estudar isso. Sem dúvida. Como que eu vou servir? Como que eu vou prestar um serviço de excelência? Como que eu vou prestar um serviço bom para o cliente? Ele está sempre comprando comigo. Eu aposto bem que você já deve ter vendido um imóvel para uma pessoa umas 4 vezes. Até mais. Já, cara. Eu acho que jamais. Tem famílias que só compram conosco. Tem imóveis que a gente já vendeu terreno, construiu a casa, demoliu a casa, construiu outra casa e sempre a gente vendendo. Tem histórias assim inacreditáveis. Meu pai já conseguiu vender um imóvel de um irmão para o outro sem eles saberem. Nossa. Eles só ficaram sabendo disso na mesa de negociação, mas eu acho que isso aí é pauta para uma próxima. Então, cara, todo dia a gente aprende uma coisa nova, todo dia a gente aprende uma coisa nova. O dia que você entender que você não precisa aprender mais é o início do seu fim. É verdade. Exatamente. Né? Hoje nós temos dentro da empresa, né, juntamente com esse grupo que a gente acompanha, uma universidade corporativa, que é a Universidade QR, né, que especificamente são conteúdos de conhecimento já customizados e voltados para o mercado imobiliário.